Capítulo 3. A lei do vácuo. Você já ouviu dizer que a natureza abomina o vácuo. Isso é ainda mais verdadeiro no reino da prosperidade. A lei do vácuo é uma das mais poderosas, embora exija uma fé ousada e forte para ser posta em operação. Também exige um bom senso de aventura e expectativa para que seus frutos plenos sejam colhidos. Quando alguém está tentando ser próspero, usando seu pensamento prosperamente, e mesmo assim falha, em geral é porque precisa invocar a lei do vácuo. A lei do vácuo é esta: se você deseja um bem maior e uma maior prosperidade em sua vida, comece criando um vácuo para recebê-los. Em outras palavras, livre-se do que não quer mais para criar espaço para o que deseja. Perceba se há roupas em seus armários ou móveis em sua casa ou escritório que não parecem mais certos para você. Ou se existem pessoas entre seus conhecidos e amigos que não mais lhe pareçam compatíveis. Comece retirando essas coisas tangíveis e intangíveis de sua vida, confiando que você pode ter o que quer e o que deseja. Geralmente é difícil saber o que se quer até livrar-se do que não se quer. Deixe ir o menor. Você irá descobrir com suas experiências de vida que se o bem que você almeja não surge, isso acontece porque você precisa liberar e abrir mão de alguma coisa, a fim de criar espaço para o que virá. Se você deseja um bem maior em sua vida, do que está abrindo mão ou se livrando a fim de criar espaço para ele? A natureza abomina o vácuo, e quando você começa a retirar da sua vida aquilo que não quer, está abrindo espaço para o que deseja. Ao deixar ir o menor, crie espaço para o surgimento do bem maior. Recentemente, um casal usou a lei do vácuo ao decorar sua nova casa. Do antigo lar, eles levaram somente os móveis que realmente gostavam e que sentiam serem apropriados ao novo ambiente. Sem medo, doaram grande parte da mobília antiga e deixaram espaços vazios na nova casa, visualizando-os sem preenchidos com o tipo de mobília que queriam. Durante algum tempo, nada parecia estar acontecendo, mas eles continuaram persistindo em sua visão dos novos móveis, apropriados e bonitos. Então, um dia o marido, que trabalhava para uma grande empresa, foi colocado em um sistema de recompensa por méritos. Conforme ele produzia resultados prósperos para a empresa, seus pontos cresciam. Esses pontos podiam ser trocados por várias recompensas tangíveis, uma das quais mobília. Um executivo tentou vender sua casa por muitos meses, porque havia sido transferido para outro estado. Ele ouviu falar da lei do vácuo e percebeu que, embora desejasse vender sua casa havia meses, não havia feito nada para criar um vácuo que permitisse que o bem desejado pudesse se manifestar. Um dia, ele se sentou calmamente em seu estúdio, imaginando cada aposento de sua casa vazia. Imaginou também como a casa ficaria depois que fosse vendida e se já tivesse se mudado de lá. Visualizou apenas o vazio por toda parte. Então tomou notas sobre a companhia que ele queria que fizesse sua mudança, elaborando um plano mental detalhado, como se a casa já estivesse sido vendida. Dentro de alguns dias, apareceu um comprador que adorou a casa, dando-lhe um cheque de milhares de dólares pelo valor excedente da hipoteca e como pagamento de entrada. Crie um vácuo para a saúde. Sempre que você ousar criar um vácuo, a substância do universo correrá para preenchê-lo. Isso se aplica aos planos espiritual, mental e físico da vida. Um executivo ficou muito doente, necessitando de cuidados médicos por semanas. Seu médico, um muito bom, fez de tudo que a medicina podia por ele. Contudo, nada parecia adiantar, e o homem ficava cada vez mais fraco. Seu corpo estava cheio de veneno, e nada parecia conseguir dissolvê-lo. Uma noite, enquanto estava com febre alta e tossindo muito, o executivo lembrou-se da lei do vácuo e percebeu que ele provavelmente deveria liberar alguma coisa. Como sabia que a mente e as emoções exercem um efeito poderoso sobre o corpo, talvez houvesse alguma atitude mental ou sentimento que ele precisasse liberar. Então, o homem se acalmou e pediu à divina inteligência que revelasse o que ele precisava liberar. De repente, lembrou-se de uma pessoa contra que ele tinha um grave rancor. Várias coisas indelicadas já haviam sido ditas a essa pessoa e ele não medira esforços para feri-la.
Revisou, então, os eventos acontecidos entre os dois, o que os haviam causado ressentimento, e depois revisou o seu desejo de ferir essa pessoa. Pensando com cuidado sobre isso, percebeu que a outra pessoa podia nem saber que seus sentimentos tinham sido feridos por causa do que tinha acontecido, e que talvez não houvesse sequer razão para guardar ressentimentos. Nunca há. Deitado na cama, com febre alta, ele começou a afirmar várias vezes: eu perdoo total e completamente. Eu o libero, eu o deixo ir. No que me diz respeito, o incidente acontecido entre nós está terminado para sempre. Eu não desejo feri-lo, não lhe desejo mal algum. Eu sou livre e você é livre também, e tudo está bem entre nós. Em pouco tempo, ele sentiu uma sensação de paz, quietude e libertação. Pela primeira vez em muitas noites, ele dormiu tranquilamente. Na manhã seguinte, a febre tinha ido embora e o médico declarou que o veneno tinha saído por um milagre, do dia para a noite, do corpo dele. Finalmente, o executivo estava a caminho da recuperação. Por meio do perdão, esse homem criou um vácuo necessário para que uma nova vida pudesse restaurar seu corpo à saúde e sua mente à paz. O perdão é a resposta. Muita gente tem medo da palavra perdão, pensando que ela significa que eles devem fazer algo desagradável ou dramático. No entanto, a palavra só significa perdoar, para doar, ou seja, significa abandonar velhas ideias, sentimentos ou condições e colocar algo novo em seu lugar. O processo de perdoar forma o vácuo e abre caminho para o novo bem aparecer. Eu descobri, por meio de conversas com centenas de pessoas sobre seus problemas e de correspondência com outras centenas de pessoas, que quando um problema temia em aparecer, é porque existe a necessidade de perdão. Também descobri que ainda que apenas uma das pessoas relacionada à questão comece o ato de perdoar, todos os envolvidos responderão, sendo abençoados e a solução aparecerá. Por exemplo, uma mulher muito rica se envolveu com uma questão legal a respeito das propriedades comerciais de seu finado marido. Era tudo muito constrangedor para ela, porque a pessoa que ela estava processando no tribunal era um antigo amigo da família. Muito aflita, certa noite ela foi a um grupo de oração e desabafou com eles sobre sua complicada situação. Para sua surpresa, entretanto, os membros do grupo não ficaram nada preocupados com o problema. Nem pareceram muito simpáticos. Na verdade, eles se surpreenderam dizendo que o problema seria resolvido se ela perdoasse o homem que estava processando. Chocada, ela replicou: perdoá-lo? Eu só quero que vocês orem para que eu ganhe o caso no tribunal. Ele fez coisas terríveis. Contudo, o grupo de oração continuou firme. Ela saiu desgostosa, mas voltou na semana seguinte e mais uma vez lhe garantiram que o perdão poderia resolver tudo. Depois disso, ela começou a considerar seriamente o poder do perdão, e o fez por vários dias. Então, um dia ela estava em seu carro, pensando nesse antigo amigo da família e gritou: Senhor, eu não posso perdoar esse homem, mas se o Senhor pode, por favor, perdoa através de mim. Subitamente, ela sentiu uma grande sensação de paz, agradeceu e parou de pensar no assunto. Se você quer resolver o processo, deve tratar comigo, pois sou advogado dela. O homem respondeu: eu não quero falar com ela sobre o caso, eu só quero visitá-la, porque já fomos amigos, e eu admirava muito o marido dela. Eu só queria vê-la em nome dos velhos tempos. Assim, ele fez à mulher uma visita cordial, durante a qual a questão do processo veio à tona. Eles concordaram amigavelmente em resolver a questão fora do tribunal, com ambas as partes ficando satisfeitas. Em resumo, o poder de liberar ideias, atitudes e opiniões fixas abre caminho para experiências muito mais agradáveis. Uma técnica de perdão. Essa é uma técnica de perdão que pode criar um vácuo para qualquer bem que sua vida pareça precisar. Sente-se por meia hora todos os dias e perdoe cada pessoa com quem você estiver desarmonia, indisposto ou preocupado. Se você acusou alguém de injustiça, se discutiu com alguém de modo inamistoso, se criticou ou fez fofoca sobre alguém, se está com problemas legais com alguém, peça perdão a todos eles.
eles irão responder subconscientemente. O perdão cria um vácuo que irá desobstruir a sua prosperidade e o seu sucesso. Afirme em pensamento para outras pessoas: o amor indulgente de Deus nos liberta agora. O amor divino produz os seus resultados perfeitos e tudo está bem entre nós. Eu o vejo com os olhos do amor e eu o louvo em seu sucesso, prosperidade e mais completo bem. É bom declarar para si mesmo: eu sou perdoado e governado pelo amor de Deus, e com isso tudo está bem. Certa vez conversei com uma senhora que estava tendo muitos problemas no casamento. Seu marido estava a ponto de perder um bom emprego por causa do seu alcoolismo e instabilidade. Quando sugeri que ela liberasse as ideias sobre seu marido e, por meio do perdão, formasse um vácuo para que um bem maior surgisse, ela acertadamente respondeu: não há o porquê eu tentar o perdão. Não há nada a perdoar. Eu amo o meu marido. Então sugeri que algum tipo de vácuo precisava ser criado. Havia muita coisa na situação daquela senhora de que ela deveria se livrar. Talvez não fosse o marido que ela precisava perdoar, mas todos nós precisamos praticar o perdão todos os dias, por conta de muitas atitudes negativas e subconscientes que guardamos em nossas emoções, algumas das quais nem sequer estamos cientes. Um pouco relutante, ela enfim concordou em sentar-se por meia hora todos os dias para praticar o perdão. Mais tarde, ela declarou espantada que nomes de pessoas que ela já havia esquecido há muito tempo lhe ocorriam durante as sessões e que experiências desagradáveis e infelizes do passado pipocavam em sua memória. Para todas elas, a senhora declarava palavras e pensamentos de desprendimento, libertação e perdão, assim como fazia para as questões relativas ao comportamento recente do seu marido. Conforme ela começou a se sentir aliviada e liberta de muitas antigas emoções e atitudes hostis, antes meio enterradas, seu marido parou de beber. Ele começou a dar duro em seu trabalho, e o sucesso veio de maneira tão avassaladora que ela pôde até parar de trabalhar para dar um belo lar ao seu marido, como era seu desejo havia muito tempo. Eis o poder do perdão. A liberação é magnética. Você está se apegando ao pensamento de como uma situação problemática em sua vida pode ser resolvida. A que forma essa solução poderia ter? Então, libere, deixe ir, solte. Reafirme para a situação em si ou para as pessoas envolvidas: eu liberto, solto, deixo ir. Não tenha medo de liberar coisa alguma. Nada pode ser perdido por meio da liberação espiritual. Pelo contrário, seu próprio bem e o bem de todos os envolvidos fica muito mais livre para entrar em sua vida. Com a liberação, seu poder de atrair o bem é bastante aumentado. Agora vale a pena compartilhar uma palavra de preocupação sobre as atitudes de liberação das coisas tangíveis. Certa ocasião, eu me senti inspirada a liberar todas as minhas roupas, dando a maioria delas para minha irmã. As roupas estavam em perfeito estado, mas eu estava cansada delas. Como nenhuma roupa nova havia surgido, pensei que se eu liberasse as antigas, estaria criando espaço para as novas. Depois de colocar as roupas no correio para minha irmã, fiquei feliz e ansiosa pelas novas que com certeza iriam se manifestar. Contudo, durante várias semanas não aconteceu nada. Finalmente percebi que ainda estava me apegando às roupas que havia mandado para ela. Pensando, por exemplo, se eu ainda tivesse aquele vestido que mandei para ela, eu usaria hoje. Então foi preciso que eu soltasse mais uma vez o que eu já pensava já ter liberado. Eu repassei em pensamento cada item que eu havia mandado para ela, declarando para cada peça: eu libero você total e completamente. Eu deixo ir e eu a libero. No que me diz respeito, você cumpriu seu propósito em meu guarda-roupa e eu não preciso mais de você. Eu e você estamos onde deveríamos estar. Daí para frente, apareceram novas roupas, e muito rapidamente. Era como se uma influência magnética estivesse trabalhando para mim. Uma amiga que eu não sabia nada sobre seu armário vazio me disse: eu tenho um dinheiro que quero dividir com você. Quando orei sobre o que fazer com essa quantia, o único pensamento que me vinha à mente era de que eu devia dá-lo a você, talvez para algumas roupas. Você parece bem fornida de roupas, mas o pensamento persistiu, então aqui está, com a minha bênção. Isso iniciou o fluxo da substância que desde então começou a fluir de todas as partes.
Eu havia escrito alguns artigos para revistas que foram recusados. Ainda que o espírito hesitante, porém esperançoso, eu os revisei e os submeti novamente. Agora eles foram aceitos e eu fui paga por eles. Muitas pessoas, enquanto faziam compras, viram itens e pensaram: isso é a cara da Catherine. Eles os compraram e me deram de presente. E veja, eram itens que eu estivera imaginando em meu guarda-roupa. Uma amiga voltou para casa de uma viagem de compras. Nós não nos correspondíamos há muito tempo, então ela não tinha como saber sobre o meu armário vazio. Apesar disso, os embrulhos chegaram com roupas de presente, resultantes da viagem que ela fizera. Mais tarde ela escreveu: eu apenas fiquei com a sensação de que você faria bom uso dessas peças e, de algum modo, não consegui resistir à ideia de dá-las a você. Ficarei muito contente se você puder usá-las. Aprendi uma boa lição com essa experiência. Nada de bom aconteceu antes que eu liberasse as roupas que havia mandado para minha irmã. Um presente que não é liberado depois de ser dado não é um presente de verdade. Se você não pode dar livremente, nem se incomode em fazê-lo. Contudo, se você o fizer, assegure-se de liberar o que deu. De outro modo, nenhum bem terá sido feito, nenhum vácuo terá sido criado. Use a substância que está ao seu alcance. Outro modo de invocar a lei do vácuo é usar a substância disponível no momento sem se apegar a ela, permitindo sempre um novo fluxo de prosperidade. No entanto, você tem o de fazer isso com a atitude mental correta, a fim de produzir resultados ricos. Quando parece não haver prosperidade suficiente ao seu alcance para satisfazer as necessidades do momento, ou quando você parece estar bloqueado em seu caminho rumo a uma maior prosperidade, você deve assumir o controle da situação, de seus pensamentos e sentimentos, em vez de sentir-se desesperançado, indefeso ou com pena de si mesmo. Declare para as questões financeiras: paz, aquietem-se. Pegue sua carteira, seu talão de cheques ou outras evidências palpáveis da provisão financeira e declare: agora mesmo estou repleto com a rica generosidade de Deus, que provê todas as minhas necessidades. Depois é hora de usar destemida e audaciosamente a substância que estes objetos contêm, até onde for possível na situação atual. Se houver contas a serem pagas, não espere até que apareça dinheiro suficiente para pagá-las. Adiante-se, com fé, e pague todas as contas que puder. Essa atitude significa pegar a substância que está à mão e enviá-la ao universo, para que ela, enfim, possa se multiplicar. Rumo à prosperidade. Nesse ponto é importante estabelecer e manter uma atitude próspera, como se a generosidade divina já estivesse visível em sua vida. Não é hora de falar sobre limitação ou falta de dinheiro, nem de segurar as despesas, ou fazer uma economia severa. Pelo contrário, é hora de usar ao máximo as suas reservas financeiras, até o último centavo, se necessário. Se nesse ponto você deixar de gastar ou falar sobre qualquer limitação financeira, isso lhe custará o dobro. Em vez disso, olhe sempre à frente em sua mente e agradeça a substância que já tem para enviar ao universo. Afirme com alegria: esta é a generosidade de Deus e eu envio adiante com sabedoria e alegria. Quando você olha adiante, a despeito das aparências mostrarem o oposto, você sempre estará protegido. Talvez a pessoa que mais tenha me ensinado a respeito desse aspecto da lei do vácuo seja uma dona de casa serena e modesta que constantemente olha adiante, enviando à sua frente o dinheiro que possui na carteira como uma rica bênção. Ela é sempre suprida e com abundância. Muitos anos atrás, ela ficou interessada em enfeitar a igreja em que eu estava trabalhando. Veio até mim e sugeriu várias melhorias que ela gostaria de fazer, garantindo-me que tinha fundos particulares para fazer isso. Só meses depois fiquei sabendo que os fundos particulares que ela tinha era o seu próprio dinheiro para fazer compras de supermercado, dinheiro que ela usou generosamente na compra de alguns itens adoráveis para a igreja. Desse modo, ela começou a deixar fluir o dinheiro que tinha, com coragem. Ela continuou a olhar adiante e cada necessidade sua foi sendo provida. Novos canais de suprimento se abriram para ela e seu marido, das maneiras mais inesperadas, tanto que pela primeira vez na vida ela tinha uma empregada doméstica. Além disso, recebeu as bênçãos de um carro novo e um rendimento mensal. Quanto à redecoração da igreja, esta cresceu como uma bola de neve
e muitos outros ricos presentes vieram em seguida. E tudo porque uma dona de casa ousou olhar adiante e olhar a substância que tinha à mão, de maneira ousada, destemida e rica, ainda que essa substância fosse dinheiro para fazer suas compras de supermercado. Até hoje ainda me surpreende perceber a fé que ela tinha na lei do vácuo e ver os ricos resultados que ela continua a experimentar. Essa dona de casa diz que desde que ela iniciou o processo criando primeiro um vácuo, nunca houve uma necessidade financeira que não tenha sido suprida. Abra espaço para o seu bem. Todos nós queremos melhores condições financeiras e devemos tê-las. Aqui está a maneira de consegui-las. Nunca fale sobre limitação financeira e comece a pensar em termos de abundância rica e universal que está em toda parte. Depois, aprenda a liberar e a abandonar, e a deixar ir, e a criar espaço para as coisas pelas quais orou, trabalhou e que deseja tão fortemente. Se você abrir mão e se livrar de antigas atitudes, ideias e bens dos quais não mais precisa, substituindo-os por novos pensamentos de prosperidade e de realização progressiva, suas condições melhorarão e de modo estável. Sempre queremos algo melhor do que já temos. Essa é a força motriz do progresso. Assim como as crianças crescem, suas roupas não servem mais, você deve superar antigos ideais, alargando seus horizontes de vida à medida que avança. Deve sempre haver a eliminação do que é antigo para acompanhar o crescimento. Quando você se apega ao velho, estorva o seu avanço ou o cessa de todo. Por que não ousar criar um vácuo agora, convidando a sua vida à prosperidade e o sucesso completos, com os quais você sonha e que lhe são divinamente destinados?